Olá, boa noite para você. Nós começamos com imagens ao vivo de Florianópolis. Já tem informações do trânsito, interdições na capital. Tem também as últimas informações do incêndio de grandes proporções em uma distribuidora de combustíveis em Chapecó, no Oeste. E tem informação também para os pais e responsáveis de São José. Inscrições de novas matrículas para creche e pré-escola começam amanhã. O governo federal pode antecipar valores que compensam Santa Catarina por perda de impostos. Obrigada pela sua companhia nesse início de semana. Você fica bem informado conosco a partir de agora. E a gente começa falando do trânsito. O túnel Antonieta de Barros, que liga o centro da capital ao sul da ilha, será interditado a partir de hoje. A Stephanie Damasio, ao vivo, conta pra gente. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. É isso mesmo, o túnel Antonieta de Barros vai ser fechado para manutenção das pistas a partir de hoje até quinta-feira desta semana. Vai ser a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. E para evitar o bloqueio total da passagem, durante os trabalhos de limpeza e lavação de bordo, a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade decidiu pela interdição parcial do túnel, então vai ser liberado uma faixa por vez. A empresa responsável pelos serviços também se comprometeu a liberar o trânsito caso haja filas durante essa operação. Também durante esse trabalho, a Polícia Militar Rodoviária vai estar no local, orientando, garantindo ali a segurança dos motoristas. Então, fica esse alerta aos motoristas que circularem ali pela região para essa alteração e também interdição ali do túnel, né, Sibeli? Então, mais informações também é só acessar o portal SCC10 pelo QR Code que aparece aí na tela. Então, fica esse alerta a partir de hoje até a quinta-feira, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, esse bloqueio parcial ali no túnel, Sibeli. Volto contigo. Obrigada, Stephanie, pelas informações. Agora a gente vai ao vivo para Blumenau para falar também de interdições, mas em estruturas, por conta dos estragos das chuvas que ainda estão sendo sentidos por lá. Os moradores de uma rua onde teve um grande deslizamento de terra tiveram que sair de casa pelo risco de desabamento. A Natiele já está aqui conosco para trazer essas informações. Boa noite, Nath. Oi, Sibeli, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, é isso mesmo. Nós estamos aqui na rua Germano Grosch, no bairro Escola Agrícola, onde a Defesa Civil determinou a desocupação permanente de 3 residências. Essa decisão foi tomada após a avaliação da Diretoria de Geologia, que concluiu que aqui o local é inseguro para moradia. As 3 casas foram atingidas por um deslizamento de terra na última semana, que também atingiu a Rua Netuno. Segundo a Defesa Civil, não está descartada a possibilidade de novos episódios de deslizamentos aqui no local e as famílias que moram nessas residências interditadas serão acompanhadas para receberem auxílio financeiro e suporte para encontrarem novas moradias. As edificações vão ser demolidas pelo município em até 15 dias e a Defesa Civil orienta que os moradores que foram atingidos pelas enchentes ou até pelos deslizamentos e têm o laudo procurem a Defesa Civil para atendimento e também a avaliação de acesso aos benefícios. O contato pode ser feito por este número que aparece aqui na tela. Volto contigo aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Nath, pelas informações ao vivo de Blumenau. Agora a gente fala do incêndio de grandes proporções que atingiu uma distribuidora de combustíveis em Chapecó. Os bombeiros estão, nesse momento, até agora, combatendo as chamas. Pelo menos 4 tanques foram atingidos e explosões foram registradas. As chamas e a fumaça puderam ser vistas a quilômetros de distância. Pelo menos 4 tanques com diesel, gasolina e álcool foram atingidos pelo fogo. Locais que comportam aproximadamente 2 milhões de litros de combustíveis. Bombeiros de várias cidades da região foram acionados para controlar as chamas. E eles tiveram dificuldades para combater o incêndio. Algumas explosões foram registradas.
a Defesa Civil alertou para a contaminação por fumaça tóxica. A Maxsul, dona da distribuidora, divulgou um comunicado informando a suspensão das atividades por tempo indeterminado. A empresa afirma que irá garantir o frete para que os caminhões-tanque sejam abastecidos em outras 3 unidades. Ninguém ficou ferido no incêndio. No começo da tarde, os bombeiros iniciaram o resfriamento dos tanques, que ficaram intactos. Agora, atualmente, estamos com 44 bombeiros atuando ali. Nesse momento, vai haver um revezamento do pessoal, até porque as operações elas tendem a pernoitar e noite adentro. A causa do incêndio ainda vai ser investigada. Uma jovem foi morta a tiros hoje de manhã no oeste do estado. A Isabela Piazza, direto do nosso SCC10, traz as informações. Boa noite, Isa. Boa noite, Sibeli. Infelizmente, mais um caso de feminicídio. Laísa Gonçalves, de 20 anos, foi morta a tiros quando estava chegando ao trabalho na manhã de hoje em Chapecó. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que teria ido até o trabalho dela e atirado nela pelas costas. Segundo a Polícia Militar, mesmo depois que ela caiu no chão, ele continuou atirando. Ele foi preso minutos depois desse crime. Pelas redes sociais, amigos e familiares da vítima lamentaram essa perda. Essas são as informações, outras notícias estão aqui no portal scc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Isa, pelas informações. Tem outras notícias no nosso portal, é só você acessar. O QR Code segue aqui na tela para você. A gente vai para o intervalo, na volta tem a previsão do tempo com chuva para essa semana. Algumas cidades podem registrar volumes elevados. Tem também informação para os pais de São José na Grande Florianópolis. Inscrições de novas matrículas para creche e pré-escola começam amanhã. Sete e 40 da noite, estamos de volta agora com um recado para os pais e responsáveis de São José. As inscrições em creches no município já começam amanhã. A inscrição deve ser feita em 2 etapas. A primeira começa nesta terça-feira e vai até o dia 22 de novembro, pelo site da Prefeitura de São José, onde deve ser escolhido o centro de educação infantil próximo à residência ou ao trabalho da família e devem ser apresentados documentos dos pais ou responsáveis, certidão de nascimento da criança e comprovante de residência. As famílias sem acesso à internet podem ir diretamente à unidade que desejam a vaga. As vagas são destinadas apenas para moradores de São José. Podem ser inscritas crianças a partir dos 4 meses até os 5 anos de idade. E critérios como vulnerabilidade e análise socioeconômica são os primeiros a serem analisados e têm prioridade na unidade e na carga horária escolhida. No dia 29 de novembro, o resultado dos pré-classificados será disponibilizado no site da Prefeitura. Então, a família que não consegue ser contemplada nesse momento, ela passa a fazer parte de uma lista de espera, que depois, assim que surgem as vagas, transferências, nós vamos chamando dessa listagem também para ocupar as vagas nos CIs. No dia 29 nós temos a primeira listagem e depois temos uma outra listagem com as vagas remanescentes no dia 12 de dezembro e uma terceira listagem lá em 5 de fevereiro. Para os selecionados na primeira etapa, a efetivação da matrícula deve ser feita diretamente na unidade, apresentando os seguintes documentos originais e cópias: documento dos pais ou responsáveis, comprovante de residência, carteira de trabalho dos pais, comprovante de renda, certidão de nascimento da criança e declaração de vacinação atualizada. O site para fazer a inscrição e depois também conferir o resultado no dia 29 é o sãojosé.educarweb.net.br. E também você pode conferir pelo QR Code que aparece aqui na tela para você. O edital completo é só acessar pelo celular, tá aqui, ó. Roberto Azevedo aqui conosco agora para falar da compensação das perdas do estado de Santa Catarina sobre os valores dos combustíveis. Dá para dizer que está em curso, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite você que nos assiste. Dá para dizer, e pode ter até novidade. O governo federal
deve até antecipar parte disso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês os valores aqui. Vejam só, o que é isso aqui na realidade? Valores de uma compensação da União para Santa Catarina. Previsto para este ano, 298.750.000, depois, 2024, 597,5 milhões, e também nós temos 2025, 298,75, que é o mesmo valor de 2023. O que pode acontecer? Pela dinâmica do governo federal, estes dois valores aqui serem pagos a Santa Catarina. Aí, a questão é a seguinte, o que o Roberto Azevedo está falando? Ele está falando sobre o seguinte, lembram em meados do ano passado, quando o então presidente Jair Bolsonaro determinou que para diminuir a inflação tinha que diminuir a carga de impostos sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes? Pois bem, os estados perderam a arrecadação. Agora vem aí a tal da compensação, Sibeli. Compensação. Mas na prática, como é que funciona, Roberto? Funciona o seguinte, o governo federal não repassa dinheiro nenhum para os estados. Bom isso, né? Ele simplesmente permite que os estados abatam estes valores aqui da dívida que eles têm com a União. Toda vez que você faz um financiamento, um empréstimo, a União é sua avalista. Então, você gera uma dívida com a União. O valor da dívida a ser quitada com Santa Catarina é 1.195 milhões de reais. E tem outra. O governador Jorginho Melo quer aqueles 465 milhões que foram usados para as obras nas BRs 470, 163, 285 e 280, de volta, 280, de volta. E até agora, nada. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Semana só começando. Tem muito mais aí ao longo da semana, as últimas do Roberto, que a QR Code está na tela também para você acessar a coluna do Roberto Azevedo. Agora a gente volta a falar do tempo. No sul do estado, em Laguna, um tsunami meteorológico foi registrado. Pois é. Por lá, outras cidades também tiveram prejuízos por conta desses temporais. Tubarão foi uma delas, onde um tornado de curta duração passou pela cidade. Olha só. Boa noite, Cibele. Motoristas e banhistas foram surpreendidos pelo avanço repentino do mar na Praia do Cardoso, em Laguna, chamado de tsunami meteorológico, e arrastou veículos que estavam estacionados na faixa de areia. Não havia previsão de mar agitado nem de alagamentos costeiros na costa de Santa Catarina. Porém, a passagem dessa linha de instabilidade pelo litoral sul provocou o fenômeno de tsunami meteorológico. Não houve registro de pessoas feridas, apenas danos materiais. Em Criciúma, os fortes ventos trouxeram prejuízos. A APAI, no bairro Pinheirinho, teve sua estrutura danificada. O prejuízo pode chegar a R$300 mil. No bairro Michel, moradores registraram o momento exato em que parte do telhado de uma loja de materiais de construção é arrancada pela força do vento. A cobertura de uma arena de esportes no bairro Ceará também desabou. Houve registro de queda de árvores em residências e também em vias públicas, como na rua Henrique Lage, deixando o trânsito em meia pista. 25 mil residências ficaram sem energia elétrica. Em Tubarão, os ventos passaram dos 90 km por hora. Segundo a Defesa Civil, a ventania foi classificada como um tornado de curta duração na localidade de Bom Pastor, próximo ao presídio regional, causando estragos como destelhamento e quedas de árvores. Obrigada, Maicon. E vem mais chuva por aí. Vamos para a nossa previsão do tempo? Para você já ficar bem informado sobre como fica o tempo nesta terça-feira. A gente começa com imagens que um telespectador enviou para a gente. Dá só uma olhada. É o temporal chegando. Agora à tarde, bairro Alto Paraguaçu, cidade de Itaiópolis, que fica no Planalto Norte do nosso estado. Esse vídeo foi enviado por um telespectador nosso do município. Ele registrou exatamente o momento em que os ventos começaram a ficar mais fortes na cidade, pegou o celular, registrou o temporal chegando. E a gente fala disso já a partir de agora, porque olha, a nossa previsão, ela já começa com alerta de temporais isolados, chuva intensa, isso vale para hoje também para amanhã, principalmente entre a madrugada e também amanhã dessa terça-feira. É uma chuva volumosa que deve ser registrada principalmente entre o extremo oeste e o litoral sul, toda essa faixa laranja, onde essas ocorrências têm um risco maior. Pode chover entre 50 e 100 milímetros, o risco é alto para destelhamentos, alagamentos, enxurradas pontuais. A faixa em amarelo
também tem risco de ocorrências, mas o risco é moderado. Então, nessa terça-feira, o tempo fica instável com o avanço dessa frente fria na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí. E também no norte do estado, o sol até aparece, mas logo as nuvens tomam conta, a chuva chega também. Esses temporais podem vir com ventos fortes e até mesmo queda de granizo. Já as temperaturas ficam mais altas. Olha só, o destaque é para o norte, onde a máxima chega a 33. Mas em todo o litoral, as máximas também ficam elevadas. Na Grande Florianópolis chega a 28. Em destaque hoje, as cidades para você: Palhoça, máxima de 24. Joinville tem máxima de 25 graus. Taió, máxima chega a 23. Lages, na Serra, mínima de 15, máxima de 18. Criciúma, no sul, a máxima não passa dos 21. E em Chapecó, no oeste, muita chuva e a máxima não passa dos 22 graus. Você que mora em Blumenau, no Vale do Itajaí, é motorista, presta atenção, porque hoje começa a segunda etapa da fiscalização eletrônica na cidade. Agora, você pode ser multado. São 75 novas faixas que passam a ser monitoradas na cidade. Atenção redobrada! O condutor que passar acima da velocidade permitida nos locais de fiscalização vai ser notificado. O sistema que estava no período de adaptação agora passa a valer. São 26 novos pontos espalhados pelo município. O sistema começou a emitir multas no dia 5 de setembro. A partir desta data até 30 do mesmo mês, foram aplicadas 28.360 notificações. A maioria delas, 27.042 por excesso de velocidade. A gente sabe que não chega a 5% do percentual de pessoas que passam pelo local que acabam cometendo a infração, mas a gente sabe da importância que é, né, as pessoas respeitarem o limite de velocidade. Nessa segunda etapa, entraram em funcionamento uma lombada eletrônica, 17 radares e 3 equipamentos que identificam o avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres. Ainda terá mais uma etapa para finalizar todo o sistema. A previsão é que esteja tudo instalado e operando 100% até o fim deste ano. Nessa terça é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E neste ano, os órgãos de saúde alertam para o diabetes ocular. Olha só. A campanha Novembro Azul ganhou mais um destaque: o combate ao diabetes. Essa doença, se não tratada precocemente, pode causar cegueira. O Leonardo é um exemplo desse tipo de caso. Ele perdeu a visão totalmente há 3 anos, por causa do diabetes ocular. O que foi feito foi estancar o problema, né? Mas não deu para reverter, era tarde demais. Se tivesse procurado com antecedência, talvez conseguia reverter, né? O diabetes ocular se agrava quando o paciente tem alto nível de açúcar no sangue. Aqui no estado, entre 2017 e 2020, 7.803 pessoas ficaram parcialmente sem visão, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Diabetes, com o passar dos anos, ela começa a causar lesões nos pequenos vasos no fundo do olho, e isso leva à perda da visão, a descolamento de retina e outras lesões mais graves, podendo culminar com a cegueira dessa pessoa. Atualmente, aqui no Brasil, 14 milhões de pessoas têm diabetes. Isso representa 7% da população, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Até 2040, estima-se que 23 milhões de pessoas desenvolvam a doença aqui no país. O diabetes atinge mais adultos com idades entre 20 e 79 anos. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, em Santa Catarina, estima-se que 454.985 pessoas convivam com a condição crônica da doença. Quanto antes você fazer seus exames, apresentar sinais, vá ao médico quanto antes. Agora a gente fala da Mega da Virada, que nesse ano vai ter o maior prêmio da história. São 550 milhões de reais, dá para imaginar? As apostas já começaram a ser feitas hoje. Qual a primeira coisa que você faria com 550 milhões de reais? Primeiro, não ia contar nada para ninguém, mas eu ia viajar. Pegar a família toda e dar a volta ao mundo. Compraria minha casa. Primeira coisa que eu ia fazer. Primeiro, compraria uma casa própria, né, para mim. E o que sobrasse assim, ia dividir, né, com meus familiares, com meus irmãos. Esse é o prêmio que vai ser sorteado na Mega Sena da Virada esse ano, o maior da história.
E quem quiser já pode fazer uma fezinha. Não sabia, mas agora eu soube, vou fazer agora, vai que eu ganho. Vou analisando ali, que eu gosto de estar analisando para ver, tem que ver os números, né? Eu tenho sorte assim para ganhar. As apostas podem ser feitas até às 5 horas da tarde do dia 31 de dezembro, nas casas lotéricas, aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal. E o sorteio acontece no mesmo dia. O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertarem 5 dezenas. E assim por diante. Já pensou? E com essa notícia a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Uma boa noite, até lá.